Bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Falamos sobre a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é: Por que comigo? Jesus, nosso querido Mestre, veio até nós para nos ajudar. Ensinou-nos com suas palavras, histórias e exemplos, retirando qualquer conceito ritualista de nossa relação com Deus e deixando bastante claro que esta relação deve ser espiritual, cheia de amor e respeito. Nasceu, viveu e desencarnou, como acontece com toda a humanidade. Era filho de Deus, como também somos nós, mas isto não lhe conferiu nenhum privilégio. Passou por todas as dificuldades que lhe estavam programadas para que sua missão fosse realizada. Deixou-nos um grande desafio: sede vós, logo, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Queria Jesus que fôssemos perfeitos? Sim, ele queria, porém sabia que isso ainda não seria possível. Então nos deixou essa mensagem, tal qual uma meta, um desafio pessoal, para que pudéssemos entender que nossa vida física é uma oportunidade para nos lapidar, evoluir intelectual e moralmente. Fez isso há 2000 anos. Vemos hoje, no mundo corporativo, que nenhuma atividade empreendedora funciona sem que exista uma meta, um alvo a ser atingido, tanto de produtividade como de qualidade. Jesus estava muito à frente de seu tempo. Quando finalmente estivermos trabalhando em prol de nossa evolução espiritual, significa que nos comprometemos com uma meta, reconhecemos o caminho a ser percorrido e entenderemos a importância das escolhas que fizermos. Só nos cabe o esforço pessoal para seguir em frente, sem desanimar. A essência da perfeição recomendada por Jesus pode ser compreendida pela prática da caridade, algo que está acessível a todos nós e que se traduz, por exemplo, em amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos têm ódio, orar pelos que nos caluniam e nos perseguem. Essas práticas nos auxiliam a exterminar nossos maiores vícios morais, como o egoísmo e o orgulho. Passados 2000 anos da vinda do Messias, e mesmo conhecendo esses conceitos, algumas doutrinas cristãs ainda acreditam e propagam que o bom cumprimento das leis de Deus nos garante benefícios materiais, ganhos e proteção em nossa vida mundana. Quando lemos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, encontramos histórias onde Jeová interferiu a favor dos hebreus, auxiliando-os em questões tipicamente materiais, até mesmo ajudando-os em batalhas e guerras sanguinárias. E para retribuir a dádiva divina, eram feitos sacrifícios de animais, construção de templos e rituais de adoração. Infelizmente, esse conceito de comercializar com Deus sobrevive ainda hoje. São muitos os cristãos que se comprometem com promessas, dizendo que farão alguma coisa para oferecer como pagamento a Deus por uma graça alcançada. Geralmente escolhem coisas que os desagrade, como sendo uma penitência, pois acreditam que assim Deus ficará mais satisfeito. Por outro lado, temos aqueles que afirmam estarem sendo castigados por Deus quando algo indesejável lhes acontece. Reclamam dos obstáculos que surgem em suas vidas, das dificuldades, doenças, necessidades materiais, entre outras desgraças. Tudo isso acreditando-se que Deus se sujeita a negociar benefícios ou castigos,
como se Deus tivesse um ego a ser satisfeito ou um sentimento de revanche contra aqueles que não o seguem. Caros amigos e amigas, Deus é bom e justo, e não tem ego a ser alimentado. Tampouco se trata de um sádico que se compraz com o nosso sofrimento. Nosso Pai Criador não tem tempo para essas coisas pequenas e irrelevantes. Seguindo o mesmo raciocínio materialista, encontramos aquelas pessoas que acreditam que, se forem seguidoras dos ensinamentos do Evangelho e cumpridoras das leis de Deus, estarão em uma condição diferenciada das demais, que poderão desfrutar de garantias e de presentes divinos em suas vidas, e que acreditam serem especiais, privilegiadas. Pobres irmãos, ainda não compreenderam que Deus criou o universo, incluindo a sua lei de causa e efeito. Seguir as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus é a nossa obrigação. Nossa vida será aquela que nos foi programada antes de reencarnarmos, com o único propósito de nos lapidar moralmente, sem vantagens e sem privilégios. Para ficar mais claro, vamos nos lembrar dos 12 discípulos de Jesus: Simão, chamado Pedro, João, o discípulo amado, Tiago maior, o mais velho, Tiago, o mais jovem, André, irmão de Simão Pedro, Filipe, Galileu de Betsaída, Bartolomeu, cujo nome de batismo era Natanael, Tomé, também chamado Dídimo, Mateus, cujo nome de batismo era Levi, Simão, o Zelote, Judas, também conhecido como Tadeu ou Libeu, e Judas, trabalhador de Queriotes. No Evangelho, conhecemos as lindas histórias da convivência de Jesus com seus discípulos, seus amigos e irmãos de jornada. Jesus os escolheu não por serem puros ou perfeitos, escolheu-os por serem de confiança, aqueles que poderiam multiplicar os ensinamentos recebidos, levando aos diversos povos a boa nova. Mesmo Judas de Queriotes, tão criticado, teve papel importante na missão de Jesus, mas isso é assunto para outro momento. Voltando aos discípulos, sabemos que aprenderam com o Mestre e tudo fizeram para cumprir suas missões com dignidade, honradez e determinação. Sendo tão próximos de Jesus e auxiliando-o diretamente em sua missão celestial, alguém poderia imaginar que houvessem conquistado privilégios ou vantagens entre os demais cidadãos. Ledo engano. Todos trabalharam com afinco, sem descanso, com alegria e entusiasmo para realizar sua empreitada, e assim não decepcionaram o Mestre amado, Rabboni, como o chamavam carinhosamente. Partiram para os 4 cantos do mundo e fizeram o melhor que puderam, sempre buscando o modelo de perfeição indicado por Jesus. Os evangelhos não falam, e pouca gente teve o trabalho de procurar saber como isso se deu e como acabaram suas missões. Todos atenderam às expectativas de Jesus, mas lamentamos informar que tiveram um fim de jornada com muito sofrimento, tendo sido torturados e martirizados cada qual. Simão Pedro, o líder indicado por Jesus, foi preso, torturado e martirizado em Roma entre os anos de 64 e 67 d.C., tendo sido crucificado invertido, ou seja, com a cabeça para baixo, por não se sentir digno de morrer como mestre. Tiago Maior foi preso e condenado à morte por Herodes Antipas, tendo sido decapitado em Jerusalém no ano de 44 d.C. Tiago, por influência do sacerdote judeu Anás II, foi apedrejado até a morte em Jerusalém no ano de 62 d.C. André,
foi martirizado e crucificado em Patras, na Grécia, no ano de 60. Sua cruz tinha o formato de um X. Filipe morreu crucificado e apedrejado na Turquia em 80 d.C. Bartolomeu foi esfolado vivo até a morte no Daguestão, na Rússia, no ano de 51 d.C. Tomé foi morto na Índia, tendo seu corpo sido transpassado por lanças em 72 d.C. Mateus foi perseguido e morto à espada na Etiópia, África, em 70 d.C. Simão, o Zelote, possui duas versões históricas sobre sua morte. A primeira, que teria sido queimado vivo na fogueira. A outra diz que foi cortado ao meio com um serrote, ambas na Armênia. Judas Tadeu foi morto a golpes de porretes, machados e lanças na Pérsia em 70 d.C. Judas de Queriotes suicidou-se em Jerusalém no ano de 33 d.C. Até mesmo Matias, eleito pelo grupo para a vaga de Judas de Queriotes, foi crucificado na Geórgia, país da Europa atual, em 80 d.C. João, o discípulo amado, foi incumbido por Jesus de cuidar de sua mãe Maria, e assim o fez, vindo a desencarnar na Turquia, bastante idoso por causas naturais. Porém, existe um episódio em sua história em que ele teria sido torturado e colocado em um caldeirão de óleo fervente, saindo ileso. Para nós espíritas, vamos nos lembrar de que o apóstolo reencarnou na Idade Média como Francisco de Assis, tendo sido acometido pelos estigmas de Cristo que lhe causavam muita dor e ainda teria desenvolvido um câncer no aparelho digestório que o levou ao desencarne. Consideremos ainda a querida discípula do Mestre, Maria de Magdala, que depois da partida de Jesus se dedicou aos irmãos abandonados no Vale dos Leprosos, nas cercanias de Jerusalém, vindo a contrair a lamentável doença e desencarnando após muito sofrimento. Fica claro que não há privilégios ou vantagens para quem quer que seja. Somos todos vistos por Deus como iguais, os seus filhos amados. Agora, queremos recordar novamente daqueles que se julgam injustiçados, perseguidos, sem sorte na vida, imaginando que Deus não os ama e que tudo de ruim lhes acontece. Tudo aquilo que recebemos em nossas vidas é com um propósito. O acaso simplesmente não existe. O que existe é a lei de causa e efeito, e esta é infalível. Quando fazemos mal a alguém, ou prejudicamos uma comunidade, ou até mesmo a natureza, contraímos uma dívida moral e responderemos por ela, seja nesta ou em uma próxima reencarnação. Toda dificuldade que encontrarmos deverá ser encarada como uma expiação, ou seja, uma oportunidade de quitarmos nossas dívidas morais. Não é punição, é resgate. Se nos submetermos à expiação com humildade, resignação e boa vontade, ela se transformará em uma prova. E esta prova, sendo superada, nos ajudará a progredir em nossa jornada. Ou seja, se quando provados passarmos no teste, estaremos nos aperfeiçoando. Lembramo-nos de ter ouvido alguém perguntar: por que isso acontece comigo? A resposta é fácil de compreender. Porque você contraiu uma dívida e agora tem de quitá-la. Simples assim. Nosso mundo ainda é o mundo de expiações e provas, e, portanto, estaremos sempre sujeitos a isto em nossa vida de reencarnados.
dificuldades a serem superadas, decepções vivenciadas, ter a prática do amor ao próximo como objetivo, buscar o perdão das ofensas. Tudo isso deve ser encarado como nossa meta de vida, nossa lição de casa. Não cabe nos fazermos de vítimas nessa hora. Não cabe ficarmos nos lamentando tão pouco. Sigamos em frente com bom ânimo e determinação em busca de nosso aperfeiçoamento e lembremo-nos do que nos disse o Mestre. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e que vos acheis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe. Se você gostou, dê um like, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita.